com imensa satisfação que participe nesta cerimónia, de facto, a última que um reitor tem o grato prazer de presidir nesta faculdade. Saúdo com muito apreço o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, distinto membro da Universidade do Porto, cuja presença muito nos honra e prestigia esta cerimónia. Saúdo também com muito apreço o Sr. Diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, professor João Provença. Agradeço as suas amáveis palavras para comigo e quero também realçar e reconhecer o seu empenho, dedicação e capacidade na direção desta faculdade. Nem sempre estivemos de acordo, mas sempre encontramos a maneira de melhor servir a Universidade do Porto. E isso muito me apraz registar. Também uma saudação aos membros da equipe reitoral, aos diretores ou seus representantes de outras faculdades e aos membros do Conselho Geral aqui presentes. Uma saudação também muito especial aos membros do Conselho de Representantes, do Conselho Executivo, do Conselho Científico, do Conselho Pedagógico e do Conselho Consultivo da FEP. Apresento também minhas saudações aos docentes, investigadores e funcionários não docentes desta faculdade. Saúdo igualmente com muito gosto o Presidente da FAP e o Presidente da Ação de Estudantes da FEP e, na sua pessoa, os estudantes desta faculdade, desejando para todos muitas realizações pessoais e os maiores êxitos académicos. Cumprimento igualmente o Presidente da Associação dos Antigos Estudantes, de Antigos Alunos desta faculdade e, na sua pessoa, os antigos estudantes da FEP, cuja participação nesta cerimónia muito apreciamos. Gostava ainda de salientar a presença de representantes de empresas e outras instituições que colaboram com a FEP, a quem também saúdo com especial apreço. Uma palavra também para saudar e felicitar os vencedores dos prémios da Pool Talentos FEP 2013, bem como enaltecer os nomeados para o prestigiado Prémio Carreira FEP. Em todos os casos, trata-se de premiar a excelência e a dedicação, dois preceitos que a Universidade do Porto muito estima. Minhas senhoras e meus senhores, a FEP tem sabido dignificar a Universidade do Porto e afirmar-se como uma instituição internacionalmente prestigiada. A comunidade científica, as empresas, as instituições e a sociedade civil em geral olham para a FEP como uma marca de qualidade. Reconhecem nesta faculdade a sua capacidade de formar quadros altamente especializados, de produzir saber científico atualizado, de converter conhecimento em inovação e de promover o empreendedorismo. É frequente ver antigos estudantes da FEP exercerem funções destacadas em empresas, instituições e em órgãos de soberania, o que significa que a formação adquirida nesta faculdade goza de prestígio no mercado de trabalho e é requerida para altos cargos do Estado. Por outro lado, isso significa também que o conhecimento económico-financeiro e de gestão transmitido nesta faculdade tem servido para qualificar empresas e instituições, sendo um fator de desenvolvimento do país. Os méritos da FEP são conhecidos não só em Portugal, como no meio académico internacional, assim se explicando o crescente número de estudantes estrangeiros que procuram a faculdade. A FEP tem hoje uma vivência cosmopolita e multicultural, fruto da presença de estudantes oriundos dos 5 continentes. Para esta internacionalização, muito têm contribuído os programas de mobilidade com universidades da Europa, América, África e Ásia. Também neste ponto, a FEP se encontra em consonância com os desígnios estratégicos da Universidade do Porto em matéria de internacionalização, mobilidade internacional e cooperação científica transfronteiriça. Apesar dos méritos reconhecidos e do prestígio alcançado, a FEP deve continuar a pugnar por uma melhoria contínua das atividades que realiza e dos resultados que alcança. Neste percurso, a caminho de patamares de qualidade ainda mais elevados, acreditamos que será essencial um aproveitamento ainda maior das sinergias com o restante universo da Universidade do Porto, tirando partido das virtudes associadas à multidisciplinaridade e à vivência das diferentes culturas das áreas científicas da nossa universidade, tanto nas atividades de ensino-aprendizagem como nas de investigação e valorização do conhecimento. Minhas senhoras e meus senhores, o Dia da FEP celebra-se numa altura em que se discute a reforma da administração pública e as funções do Estado Social. São reformas que apelam ao diálogo e a uma participação tão alargada quanto possível de quem possa contribuir de modo competente para a sua concretização. As universidades portuguesas devem participar efetivamente neste processo, atendendo ao conhecimento científico de que dispõem,
à sua massa crítica e à sua capacidade de estudo estratégico. Não basta, por muito importante que tal seja, que as universidades promovam, por sua iniciativa, a discussão de tais reformas, não tendo resultados de tais discussões, normalmente, qualquer utilização por quem toma as decisões. O que é desejável é que as universidades sejam atores efetivos do processo reformista em curso. As universidades portuguesas têm uma forte tradição de ativismo político e cívico, sendo hoje, como ontem, espaço de discussão plural dos destinos do país. Tanto mais que, no caso da reforma do Estado, as instituições de ensino superior são parte interessada, em particular, pela tão necessária reorganização do sistema de ensino superior, como pela definição da fórmula de financiamento destas entidades, como ainda pela necessidade absoluta de desburocratização do funcionamento das instituições de ensino superior, deixando-se definitivamente de sujeitar as universidades às mesmas regras de funcionamento e orçamentais que qualquer repartição pública. Estou certo de que na academia não faltam boas propostas e ideias sobre a reforma do Estado. É essencial que o poder político se empenhe em fomentar e reunir os contributos das universidades no âmbito de uma ação de mobilização da sociedade portuguesa em torno deste debate. Ora, essa mobilização social é, a meu ver, crucial para o sucesso da reforma do Estado. A solução encontrada para refundar o setor público devia resultar de uma ampla participação cívica, sob pena de não mobilizar o povo português. A reforma do Estado deve ir no sentido de evitar uma nova desvalorização social e profissional do funcionalismo público e um novo aperto na atividade das instituições públicas. Por maioria da razão, os cortes na despesa pública não podem hipotecar as potencialidades de instituições fundamentais para o desenvolvimento do país, como são as universidades. O investimento no ensino superior faz, efetivamente, crescer a economia, dado que as universidades promovem a qualificação do capital humano, criam emprego qualificado, fazem nascer novas empresas e contribuem para o desenvolvimento do tecido empresarial. Trata-se, pois, de um investimento claramente estruturante e reprodutivo. Há um relativo consenso sobre a necessidade de reformar o Estado, tendo em conta a evolução demográfica do país e a sua atual escassa capacidade de gerar riqueza. Esta reforma vai, necessariamente, exigir sacrifícios à sociedade portuguesa, razão para ser justa, equilibrada e sustentável. O emagrecimento do Estado não pode significar o desmantelamento do sistema de proteção social, o fim do investimento público como alavanca de crescimento económico e a asfixia financeira das instituições públicas. Aliás, acredito que o problema de Portugal não é apenas de excesso de despesa, mas de escassez de receitas, ou seja, insuficiente capacidade para gerar receitas que permitam construir um Estado social semelhante ao de outros países desenvolvidos. Para isso é necessário que a nossa economia se modernize e se centre em serviços e produtos transacionáveis de grande valor acrescentado, aumentando assim a produtividade das empresas e o emprego, tornando-nos mais competitivos a nível global e criando a riqueza necessária para evitar o empobrecimento a que nos têm vindo a querer condenar. Isto é, torna-se essencial que se olhe para as duas componentes, despesa e receita, simultaneamente. Convém ressalvar, no entanto, que as instituições públicas devem assumir métodos e critérios de gestão eficientes. Não é mais concebível que empresas e instituições públicas sejam servidores de dinheiro e fontes de despesismo. Exige-se maior rigor na gestão de recursos, que são de todos, sob pena do Estado se tornar de facto insolúvel e dos cidadãos perderem o que lhes resta de confiança nas instituições públicas. A este propósito, quero realçar que importa também encarar de frente a reorganização do sistema de ensino superior português. Eu escrevi isto sem saber o que o Sr. Secretário ia dizer. Tal passará, por certo, pela oferta de formação desde os cursos de um autêntico ensino superior curto, não com frente de grau, até ao dos 3 ciclos de Bolonha. Tal deverá ser acompanhado por uma verdadeira diferenciação das missões das instituições de ensino superior, reservando-se para algumas a oferta, essencialmente, do ensino superior curto, com forte ligação aos tecidos económico e social locais, e com o doutoramento reservado a um conjunto reduzido de instituições ou de associações de instituições que demonstrem possuir todas as condições de investigação com qualidade necessárias para este ciclo de estudos. Sei bem que uma reforma desta natureza colide com interesses políticos locais e regionais, mas é inevitável.
Neste pressuposto, há que criar incentivos por parte do Estado que promovam a constituição de consórcios ou mesmo fusões entre instituições do ensino superior, que permitam uma racionalização efetiva da rede, sem retirar o ensino superior dos locais onde já exista. As instituições do ensino superior têm um papel essencial a desempenhar neste processo de reforma e não podem eximir-se a tal. As universidades do Porto, Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro deram já início efetivo à sua participação neste processo, estando em vias de concretizar a constituição de um consórcio que tem em vista a concertação estratégica e operacional em vários domínios das respectivas missões, procurando alcançar massa crítica na qualidade dos seus resultados, ganhar escala com visibilidade internacional, aproveitar melhor os recursos próprios, aumentar e diversificar o acesso a fontes de financiamento complementares. Os órgãos de governo das três universidades estão empenhados em concretizar esta atuação conjunta. Por certo, muitos obstáculos se vão ainda levantar na concretização efetiva deste processo. O maior será o fantasma de que se pretende reduzir o número de pessoas que trabalham nestas universidades. Pelo contrário, o que se pretende é crescer e aceder a mais e maiores meios financeiros, o que vai certamente gerar mais empregos. Mais do que crescer em número de estudantes, é necessário crescer em pessoal capaz de realizar e apoiar as atividades de investigação e de valorização social e económica do conhecimento, permitindo o reconhecimento internacional de uma verdadeira universidade de investigação. Vamos precisar de muita humildade em cada um dos membros das comunidades académicas das três universidades para aceitar soluções novas que resultam em valor acrescentado para a região e para o país. As palavras de ordem no futuro imediato, no ensino superior, como para todo o país, são juntar forças, cooperar, ganhar escala e visibilidade, não ter medo de mudar e correr riscos. Preferir ser participante de um condomínio valoroso do que dono de um miserável quintal. Continuo convicto que idêntica intervenção e espírito deverá acontecer na cidade do Porto, através de uma organização interna que permita maior coesão e melhor aproveitamento das capacidades existentes na nossa universidade. O país, em particular os contribuintes que sustentam uma boa parte das atividades da universidade, exigem isso de nós. Termino a minha intervenção, desejando a todos as melhores felicidades, aos dirigentes, docentes, investigadores, não docentes e estudantes da FEP, que os próximos anos permitam uma contribuição ainda maior desta faculdade para a consolidação do prestígio da Universidade do Porto e de Portugal. Muito obrigado.